Se já fazem 10 meses que você entregou os seus documentos na AIMA e ainda não teve uma resposta do seu pedido de residência, bem, alguma coisa ocorre no seu pedido que está fora do seu conhecimento. Ou este cartão já foi entregue a uma outra pessoa, e essa situação ocorre, ou tentaram entregar e você não estava em casa, e nesse momento o cartão pode estar na delegação da AIMA, ou o pedido ainda está em análise por alguma razão que você desconhece. Por isso, o ideal é notificar a AIMA e solicitar informações do porquê ainda não lhe entregaram o seu cartão de residência. E consoante as informações que a AIMA lhe oferecer, você toma as demais atitudes. Claro, quando nós falamos de um documento emitido em um país estrangeiro, a única forma de você dar validade a esse documento aqui em Portugal é se tiver uma certificação. Essa certificação pode ocorrer de duas formas, consoante o país que faz a emissão. Ou ocorre no Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país e depois consularmente no consulado de Portugal, ou através de um sistema simplificado que é a apostila de Haia. Se você é um cidadão brasileiro, por exemplo, existe adesão do Brasil à Convenção da Apostila de Haia e neste caso, o documento emitido no Brasil para ser certificado e considerado válido em Portugal deve ter apostilamento. Não. Quando nós falamos na entrada do processo de nacionalidade, nós falamos justamente disso. Justamente de um comprovante de que você está em processo, mas não de que ela foi concedida. E considerando que é um processo que vai para análise, pode ser deferida ou pode ser indeferida, que é o processo dar errado, em outras palavras. Então, obviamente, em uma situação similar ao jovem que está fazendo uma carta de condução, enquanto ele está no período da carta de condução, ele pode conduzir um veículo junto ao instrutor da autoescola. Mas não pode pegar um veículo e sair conduzindo pela cidade sozinho, ao justificativa de que em breve ele terá uma carta de condução. Então, estar impedido de nacionalidade não é ter a nacionalidade. Aguarde ela ser deferida e aí sim você pode ir para onde você quiser. Não. Existe uma distância entre aquilo que foi prometido e que está nos planos do governo e aquilo que já acontece ou já está efetivado. Basicamente, para a CPLP poder se tornar um documento com validade no espaço Schengen, ela tem que mudar de formato. E para que ela mude de formato, primeiro você vai ter que comparecer na AIMA para fazer os dados biométricos e a fotografia. E para que isso ocorra, eles vão ter que lhe chamar. Mas para que eles lhe chamem, vão ter que fazer uma nova portaria alterando o formato do documento, porque hoje a CPLP, pela portaria que existe, é no formato de papel. Então são várias etapas que devem ocorrer sucessivamente para que você chegue lá, faça o seu documento e depois ele seja emitido na forma requerida pelos países do espaço Schengen, pelo bloco em si, e dessa forma conceda o direito de transitar nesses outros países. Sim, vamos supor o caso de um indivíduo que é neto de um cidadão português, quer vir morar em Portugal e, no entanto, não sabe por onde vai começar. Neste caso, ele faz o processo de nacionalidade portuguesa como neto, mas percebe que vai demorar muito, que hoje é um processo que talvez tome aí os seus 3 anos para a conclusão. E neste caso, ele decide vir para Portugal, mesmo assim, e antecipar a sua residência no país. Desta forma, esse senhor tem que fazer um visto de residência para Portugal ou um visto de procura de trabalho, algum visto que o possibilite chegar aqui no país de forma legal, para permanecer de forma legal e ter a sua residência. Uma vez que tem o visto, vai conseguir chegar até a AIMA e fazer o seu título de residência, mesmo com um processo de nacionalidade em andamento. Esse é um daqueles casos em que eu não concordo com a lei. Basicamente, hoje, para uma criança, para um menor de idade poder fazer a residência, não existe uma base legal quando ele está no primeiro ciclo. Existe base legal, por exemplo, para quem está no secundário, mas menores no primeiro ciclo acabam limitados a fazer a residência pelos seus pais, através do reagrupamento familiar, ou então em condições muito específicas, em casos de doença ou de terem nascido aqui em Portugal. Fora isso, só quando ficam mais velhos, e esta é uma das falhas que hoje existem na lei que poderiam ser sanadas.
Poder sempre podem, né? E tudo é possível. Agora, querer é outra questão. Hoje, não acredito que a opção sem visto consular venha a demorar muito para ser liberada. Mas não há como colocar a mão no fogo pela ANMA no fato de que ela vai liberar isto até 15 de setembro. Muito provavelmente esta situação vai ainda nos ser comunicada e pode vir a demorar algum prazo. Torcemos para que tudo se resolva. Excelente questão, considerando as últimas notícias de que a GNR fez fiscalizações e constatou estrangeiros que não declararam a entrada legal em território nacional. Se você chegou em Portugal através de um voo que fez a imigração em um outro país do espaço Schengen, você tem a obrigação de declarar a sua entrada junto à ANMA. Esta obrigação deve ser, pelo menos, agendada em 3 dias, se não realizada, efetivada em 3 dias. Caso você não faça, será alvo de uma contraordenação e, pior, pode inclusive impedir você de se legalizar em alguns dos processos de legalidade de regularização que existem aqui em Portugal. Então, tenha atenção, porque a declaração de entrada tinha deixado de ser requisitada nos últimos anos por causa de alterações que tiveram dentro da lei de estrangeiros, no caso da manifestação de interesse, no qual poderia se comprovar essa entrada legal com 12 meses de contribuição. Mas agora, o judiciário é a UTI da administração pública e só se recorre ao judiciário quando efetivamente a administração pública não consegue dar vazão, não consegue fazer o seu trabalho da forma mais organizada e célere possível. Logo, é notável a razão pela qual tantos processos têm ingressado todos os dias e se acumulado agora no judiciário em Portugal em desfavor da ANMA para solicitar o cumprimento de prazos que, de outra forma, voluntariamente pelo órgão, não seriam cumpridos. Então, quando existem processos para agilizar a manifestação de interesse, é porque existe uma falha muito grande da administração pública. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.